Eu convido os irmãos a estar abrindo a sua Bíblia em Salmos, capítulo 1. No versículo 3. Pode colocar fiel, por favor. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O título da mensagem é Prosperando em Deus. E a verdade, irmãos, que nunca se falou tanto na história quanto nos dias atuais sobre prosperidade e sucesso. Qual é o segredo do sucesso? Qual é o segredo da prosperidade? Eu lembro que alguns anos atrás, alguém lançou um livro chamado O Segredo. E foi uma febre mundial. Todo mundo queria saber o segredo. E aquele rapaz, eu fui lá conferir. A gente critica, fala mal, mas a gente tem que ler também, para poder criticar e falar mal com propriedade. Claro que algumas coisas são tão ruins que a gente nem consegue perder o tempo lendo. Eu li quase a primeira metade do livro, depois ficou muito cansativo e repetitivo, eu desisti. Mas basicamente falava sobre uma coisa chamada positivismo, que dizia o seguinte: se você for positivo, as coisas acontecem. E ele dava um outro segredo, que era o que? Você está perto de pessoas abençoadas. Claro que ele não usa a palavra abençoada. Você fica perto de gente rica, que só fica rico quem fica perto de gente rica. Interessante que para esse conceito de Jesus estava mal, né? Porque Jesus estava só onde estavam os enfermos, os pobres, os mendigos, as prostitutas e os publicanos. É na ordem assim, as piores pessoas que existem. Quer dizer, acho que prostituta e publicano empatam na última posição, né? É difícil Não, o publicano é pior. Porque a prostituta, na crítica sim, mas infelizmente muitos se usavam dos serviços. E Jesus quebra esse modelo, quebra esse paradigma. Será que existe mesmo essa lei da atração que o mundo fala? Será que realmente, se a gente pensar positivo, a gente pensar firme, vai acontecer? Assim, eu posso falar por experiência própria, que esse pensamento constante, positivo e firme desse resultado, eu seria muito rico. Porque durante muitos anos eu pensava horas e horas e horas, constantemente em circunstâncias que fossem me deixar rico. Se eu tivesse escrito alguns livros com essas histórias mirabolantes que passavam pela minha cabeça, que eu passava 3, 4 horas seguidas pensando, inventando essas histórias, o que eu ia fazer? Talvez eu até ficasse rico de verdade. E os palestrantes, os gurus, hoje os coaches, todo mundo dá a receita o quê? Do sucesso. E a verdade é que muitos desses homens têm ficado ricos mesmo, né? Vendendo livro. Talvez o livro não tenha deixado só o autor rico e a editora mais rica. Mas o fato é que o homem vem buscado a cada dia o sucesso. E o sucesso é colocado de uma forma em que as conquistas
em si não são suficientes. O sucesso tem que ser um algo a mais, tem que ser um destaque a mais. Ou seja, você ter um bom poder aquisitivo, você ter uma boa casa, um bom carro, morar num bom bairro, numa boa cidade, não é suficiente. Além disso, você tem que ter algo mais, você tem que ter uma apresentação, você tem que ter um cargo importante, você tem que trabalhar numa empresa importante, você tem que ser diferenciado de alguma coisa. Muitos hoje medem o sucesso o quê? Através do quê? Da quantidade de seguidores. Ah, fulano tem 1 milhão de seguidores. Olha o sucesso aí. Sendo que existe um monte de gente que trabalha e ganha muito mais dinheiro do que essa pessoa que tem 1 milhão de seguidores. Mas ninguém quer ser essa pessoa. Todo mundo quer ser quem? O influencer. Por quê? Porque é mais do que dinheiro. É mais do que ter o que é necessário. Porque as pessoas querem o quê? Prestígio. As pessoas querem ser notadas. Não só apenas ser notadas, elas querem ser o centro das atrações. E por isso, existe uma máxima que diz que nunca é suficiente. E a gente acha absurdo uma pessoa rica se matando de trabalhar, trabalhando sábado, feriado, domingo, até outras horas, sabe para quê? Para ficar mais rica. E a verdade é que ninguém está satisfeito, todo mundo quer mais, todo mundo busca um algo mais. E por conta dessa palavra sucesso, houve uma distorção de outras palavras que são mais comuns para a nossa vida, que é felicidade e prosperidade. Prosperidade não é sucesso. Você pode falar isso? Prosperidade não é sucesso. E da mesma forma, sucesso não é prosperidade. Mas como assim, pastor Adriano? Tenho certeza de que você conhece alguém que tem muito sucesso, mas que está preso nos vícios, ou que tem alguém da família preso nos vícios, ou com uma doença terrível, ou com um casamento se desfazendo, ou com uma briga terrível com o empresário, com o irmão, com alguém. Não existe um monte de pessoas assim, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão falando até em se matar, vivendo o quê? No auge do seu sucesso. E nós vemos durante a história várias figuras de que no seu auge de sucesso foi no seu momento de mais dor, mais tristeza, mais solidão e mais depressão. Vemos o grande ícone do pop, Elvis Presley, que encantava e alegrava as massas, mas que vivia no fundo do poço. Aquela menina, a Marilyn Monroe, deu cabo da sua própria vida. Aquela cantora, a Anne tinha aquela voz. Na verdade eu nem pensei na Anne, eu pensei foi na Whitney Houston, que pra mim é a voz mais bonita de todas. A pessoa que começou bem a sua caminhada na igreja, louvando ao Senhor, e o sucesso, os holofotes, as riquezas levaram ela para o fundo do poço. E muitas vezes nós nos encontramos infelizes e chateados, sabe por quê? Porque nós não queremos a prosperidade que Deus tem para nos dar. Nós nos satisfazemos com ela, não. Nós queremos sucesso. Queremos ser conhecidos. Mais do que ser conhecidos, queremos ser reconhecidos. E existe um grande perigo em querer ser reconhecido. O perigo do orgulho. Normalmente as pessoas que Deus coloca nas maiores posições
são pessoas que não buscaram essas posições. Normalmente as pessoas que Deus, no seu propósito, porque tem pessoas que ficam ricas fora do propósito de Deus, e essa riqueza vai o afastar da presença de Deus. Agora tem pessoas que ficam ricas dentro do propósito de Deus, e normalmente essas pessoas que ficam ricas dentro do propósito de Deus, elas não queriam, ou não buscaram essa riqueza, aconteceu durante o percurso. Porque lá em Provérbios vai dizer que aquele que busca a riqueza está buscando mal para si. Por quê? Porque quando a gente começa a olhar para a riqueza, a gente deixa o quê? De olhar para Deus. E as coisas começam a mudar. As nossas prioridades começam a mudar. E aqui no versículo 3, fala sobre uma árvore plantada junto à corrente de águas, e que tudo quanto fizer prosperará. Acredito que mais alguém aqui além de mim, em algum momento se pegou com uma dessas passagens bíblicas e se questionou: por que não acontece comigo? Tudo que eu tenho colocado a mão tem prosperado? E existem algumas promessas bíblicas que parece que vale para a vida do próximo, mas na nossa não vale. Não acontece conosco. E antes de nós avançarmos, temos que entender a palavra. Porque esse texto aqui, ele é um texto profético do reino eterno de Cristo. Ele vai estar se unindo a Ezequiel 37 e lá em Apocalipse. Está falando de uma condição eterna. Ou seja, lá no capítulo 21 de Apocalipse diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Mas Jesus disse lá no Sermão do Monte o quê? Bem-aventurados que choram, porque serão... Quem aqui já chorou e não foi consolado? Acredito que todos, em algum momento da vida, não se sentiu consolado. E não estou dizendo nem que estava afastado de Deus, não. Às vezes a gente não consegue sentir. Às vezes a dor é tão grande, a tristeza é tão forte, que parece que a gente está sozinho. A gente olha para o alto e parece que existe um abismo de separando da presença de Deus, que a gente não consegue nem ter forças para orar, para buscar. E a gente não consegue compartilhar com ninguém, porque a gente fala para alguém, no momento que a gente está vivendo, a primeira pessoa fala: você tem que ter fé, você tem que acreditar, você isso, você aquilo. Parece os amigos de Jó. Eu não estou querendo que alguém pregue a Bíblia, eu estou querendo que alguém me ajude a passar por um momento difícil que eu estou vivendo. Mas nessa hora, todo mundo é expert de Bíblia, todo mundo cita um monte de versículo para a gente, não é verdade? No versículo 13 do Salmo 92, diz que plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Aqui nós começamos a ver uma das razões, uma das condições para a prosperidade. Temos que estar plantado aonde? Na casa do Senhor. Sabe por quê? Uma planta sendo plantada no terreno ruim, pode ser a melhor semente, a melhor planta. Ela vai crescer, ela vai dar bons frutos. Se ela não for regada, ela vai. E aonde é que existe o alimento que vai regar essa planta? Na casa de Deus. Mas temos que tomar cuidado, porque existem muitos lugares que se dizem casa de Deus, mas não é casa de Deus, é casa de qualquer coisa, menos de Deus. A casa de Deus, onde a palavra do Senhor é pregada e é ensinada. Não os meus achismos, não o que eu penso, mas a palavra. Não tem como combater a verdade. A verdade, se ela é absoluta, ainda que o mundo diga que é relativa, a verdade é absoluta. A verdade é Cristo. Tudo gira em torno de Cristo. E essa árvore, ela nos remonta,
traz de volta lá para o jardim do Éden. Lembra do jardim? Adão e Eva foram plantados naquele jardim, naquele paraíso. E lá, essa palavra era uma verdade. Tudo que eles faziam, prosperava. Não tinha dor de cabeça, não tinha enfermidade, não havia tristeza, não havia briga, não havia desentendimento. Imagina, marido, uma mulher que nunca tem dor de cabeça. Da mesma forma, imagina mulheres, um homem que está sempre com disposição para fazer qualquer serviço que seja necessário, qualquer reparo, na hora, no ato. Não que tem que ficar lembrando de 6 em 6 meses que tem que consertar a pia que está vazando. Não é assim? Funciona? Tem que lembrar, né? De 6 em 6 meses lembrar. Ó, lembra a pia lá? Está vazando ainda. Mas lá era tudo perfeito. Tudo era pleno. E Deus, ele vem trazendo essa ideia de volta. Vem resgatando essa ideia, essa esperança, essa expectativa do jardim. Porque na consumação dos tempos, Deus volta com o jardim. Sendo que não mais aquele jardim como no Éden, em que havia a serpente, em que havia a possibilidade do erro. Mas agora nós vemos a plenitude de todas as coisas. Nós vemos Deus trazendo de volta a árvore da vida. A árvore de vida surge novamente. Jesus representando a árvore da vida. Mas no texto lá de Ezequiel 47 diz o seguinte: junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, e nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aí lá em Apocalipse 22 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos pobres. Repararam que é o mesmo texto, sendo que em Apocalipse é uma árvore, em Ezequiel são várias árvores, e no Salmo 1 são árvores plantadas. Sabe por que ocorre isso? Essas árvores, no plural, do Salmo 1 e de Ezequiel, é a igreja do Senhor. Que a Bíblia diz que lá no livro de Ezequiel, que o ribeiro, a fonte que vem do trono de Deus, desce até o santuário. E é nessa fonte, é nessas águas, e que essas árvores serão plantadas. E o fruto serve como alimento, e as folhas como remédio para as nações. Sabe por quê? Porque antes lá no Éden, a árvore da vida era só Jesus, e agora estamos falando de milhares e milhares de árvores. Sabe por quê? Porque todo aquele que estiver em Cristo, quando ele se manifestará com ele. E a Bíblia diz que o reino da terra foi dado ao Cristo. Lá em Daniel 7:27, nem estava previsto, mas como estava aqui mais acima, que eu falei sexta-feira, o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo do Santo do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ou seja, Cristo, a manifestação do Cristo, não é mais o Jesus profetizado em Isaías capítulo 9, que um filho nos deu. E esse capítulo 9 não está falando sobre o nascimento.
ele fala assim, que foi nos dado o filho, nascimento, mas está falando sobre o reino. Porque o governo está em seus ombros. E quando nós vamos ver na profecia, está falando sobre o reino eterno de Cristo. E a Bíblia diz o quê? Jesus é o quê? Da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja é o quê? O corpo de quem? Quem é Cristo? Jesus mais a igreja. Os dois se unem. Um evento chamado Bodas do Cordeiro. Se torna um só. Porque ele vai dar para cada um da sua igreja o mesmo corpo que o Pai deu para ele. A mesma substância, a mesma essência de Cristo. Porque nós seremos como Cristo. E vamos reinar com ele durante a eternidade. Então quando a Bíblia fala que tudo vai dar certo, está falando sobre isso. Então quer dizer que agora vai dar tudo errado, pastor? Não. Eu quero que você tenha esse entendimento de que as circunstâncias podem ser ruins em alguns momentos. Mas não quer dizer que a palavra não seja fiel. Porque nós temos um entendimento equivocado da palavra. Assim como diz o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já me faltou muita coisa nessa vida. Eu já tive fome e não tive o que comer. E ainda assim eu podia dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o entendimento desse versículo não é que não vai me faltar as coisas. Quer dizer que não vai me faltar o Senhor, porque Ele é meu pastor, é Ele que me guarda, é Ele que me guia. Se eu tiver muito, se eu tiver abundância, Ele está comigo. Se eu tiver escassez, Ele está comigo. Se eu tiver alegre, Ele está comigo. Se eu tiver triste, Ele está comigo, porque Ele está comigo todos os dias. Essa certeza, essa convicção de que estamos em Cristo. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele estava preso, indo para a morte. Mas ele entendeu que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque, mesmo preso, o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é exaltado, o nome de Deus é anunciado, e as pessoas se rendiam através da vida de Paulo, porque Paulo entendeu que a vida dele, o viver dele, já não era mais dele, mas era Cristo na vida dele, e que para ele morrer era lucro, mas a vida que ele tinha em Deus era prosseguir para a soberana vocação em Cristo Jesus. E quando nós temos esse entendimento, as coisas começam a fazer sentido, as coisas começam a se encaixar. De que o propósito de Deus não é nos dar uma vida boa, não é nos dar uma vida tranquila, mas é nos levar a esse lugar eterno, esse lugar eternamente com Cristo, esse lugar de salvação, de plenitude. Temos que entender. Algumas vezes, em alguns momentos de nossas vidas, a nossa vida aqui na terra começa a ficar muito confortável. Começa a ficar muito bom, um bom emprego, uma boa família, uma boa casa. Não estou dizendo que isso é pecado, mas muitas vezes essas bênçãos desse mundo, essas bênçãos materiais, começam a fazer a vida ficar muito confortável e a gente começa a achar que a gente é daqui, a gente começa a achar que a nossa vida é aqui e a gente começa a esquecer que existe um lugar para onde está indo, que existe um reino do qual a gente faz parte e que essa vida é uma passagem e que essa vida aqui é uma preparação. E por isso que muitos estão vivendo de forma desorientada, de forma largada, porque não estão entendendo o propósito de Deus. A prosperidade em si não é ter tudo, não é as coisas acontecerem da nossa forma, do nosso entendimento, mas a prosperidade que Jesus nos promete, que Deus nos promete, é que independente daquilo que estamos vivendo, vamos ter paz, vamos ter alegria. Ele vai estar conosco. Você pode dizer amém? É esse sentimento de contentamento. Sabe por quê? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso que você quer tanto que aconteça na sua vida, se acontecer, você não vai ficar feliz não. Você vai continuar reclamando do mesmo jeito. Você vai dizer, não, agora eu preciso de mais alguma coisa. E se acontecer mais uma coisa, você vai precisar de mais alguma coisa, porque você nunca vai ficar satisfeito, nunca vai ser suficiente, sempre vai ter um vazio, você sempre vai reclamar. Sabe por quê? Porque existe um vazio na alma do homem e que nada nesse mundo pode preencher, somente a presença de Deus pode preencher. Enquanto nós buscarmos nos subterfúgios, nos vícios, nas amizades, no mundo, a gente vai só sofrer, a gente vai só quebrar a cara. A gente vai só
ser infeliz. E é por isso que hoje, metade da população está vivendo uma crise de ansiedade, outra metade uma crise de depressão, e alguns pulando de um lado para o outro. E alguns tentando descobrir o que está passando. Um estresse tão grande. Mas porque não estamos entendendo que existe sim bênçãos materiais. Existe sim promessas materiais. Mas que todas essas coisas servem ao propósito de Deus. E se não tiver no propósito de Deus, não vai acontecer. Eu sinto dizer para você que se o concurso que você quer fazer e passar não for servir o propósito de Deus, você não vai passar. Porque isso vai tirar do propósito. Se a casa que você quer morar não servir o propósito de Deus, você não vai morar nela. Muitas das vezes nós queremos tanto, nós pedimos tanto para nós mesmos. Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tem que ser do nosso jeito, na nossa hora, no nosso momento. Senão a gente bate o pé. Senão a gente faz bico para Deus. E Deus, como um pai amoroso, Ele diz não. Ele diz não. E muitas das vezes Ele permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Muitas vezes Ele permite que coisas ruins nos surpreendam. Para nos tirar da zona de conforto. Para a gente voltar a ter paz. Para a gente voltar a confiar nele. Porque a gente começa a não viver pela fé, a gente começa a viver pelo nosso extrato bancário, a gente começa a viver pela estabilidade do nosso emprego, a gente começa a viver pela estabilidade da nossa família, a gente começa a viver pelo monte de coisa, mas não vive pela fé. Mas eu quero dizer para vocês que existe sim um caminho para que as bênçãos de Deus venham até a nossa vida. O primeiro delas é servir o propósito de Deus. É ser um instrumento de Deus. E se Deus colocar algo em tuas mãos, não é seu, mas é para a glória de Deus. Se Deus te der um carro, é para a glória de Deus. Se Deus te der uma casa, é para a glória de Deus. Se Deus te der um bom emprego, é para a glória de Deus. Entenda isso. Se Deus te der um talento, te deu um talento para falar, te deu um talento para cantar, te deu um talento para pregar, qualquer coisa que Deus te deu, é para a glória dele. E toda vez que alguém tenta trazer essa glória para si, tenta buscar um sucesso neste mundo, a tristeza, a dor e a infelicidade o aguardam no fundo do poço. Porque só no propósito de Deus, na presença de Deus, no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós encontramos paz, encontramos contentamento. Quantas vezes nós nos pegamos chateados, aborrecidos, de mau humor, e alguém pergunta: o que houve? O que aconteceu? Por que você está assim? Batendo na porta, chutando o cachorro, praguejando. E a gente pensa, não sei. Ou seja, há um descontentamento. E muitas vezes nós não sabemos a razão. E a razão é que está faltando, é que essas águas fluam em nossa vida. Porque o ribeiro não é um poço, não é um lago, são águas que fluem. E essas águas vêm do céu, vêm do trono de Deus, elas têm que fluir sobre nós. Elas têm que fluir sobre nossas vidas. Elas têm que fluir. E a gente começa a entender. A gente começa a entender que não é por nós, não é a nossa vida, não é a nossa vontade, mas é Deus. É tudo para Ele, é tudo por Ele. Quando nós começamos a entender que o nosso propósito é servir a Ele, é glorificar o nome dEle, as coisas começam a acontecer em nossa vida. E Deus nos surpreende. Ele dá mais do que nós esperamos. Ele dá muito mais do que nós pedimos. Ele é um Pai generoso. Ele é um Pai amoroso. Nós temos que ter esse entendimento. Porque essa árvore plantada junto aos ribeiros, no versículo 2 diz
Antes tem a sua satisfação, ou seja, o seu prazer, o seu regozijo na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Como é que a gente quer prosperar? Se a gente não medita na lei de Deus. Se a gente não busca a palavra de Deus. Ah, pastor Adriano, Deus não tem falado comigo. Já tentou ler a Bíblia? É Deus falando o tempo todo contigo. Ah, não estou entendendo. Então lê, depois ora, depois lê de novo. Uma hora Deus vai falar contigo. Uma hora Deus vai começar a mostrar. Mas o problema é que a gente quer tudo para hoje. Quer dizer, a gente quer para ontem. E muitas vezes Deus já até falou. Mas nós ignoramos a voz de Deus. Temos que entender, temos que aprender a reconhecer a voz de Deus. E Deus sempre vai dizer 3 respostas: sim, não, espera. Sendo que a nossa mente só reconhece o sim e o não. Se Deus fala, espera um pouquinho, meu filho. Ah, Deus, poxa vida, Deus, tu não vai me dar, você não gosta de mim, você não me ama, quer saber? Também vou sair da igreja. Mas Deus não disse não. Ele falou, espera. Existem caminhos que parecem bons aos nossos olhos. Cara, que oportunidade, aquele emprego, aquele lugar, aquela situação, que isso aí vai ser uma bênção muito grande da vida. Deus está vendo que aquilo ali é uma armadilha do inimigo, um caminho de morte, que vai te levar para a perdição, vai te afastar de Deus, vai te afastar do teu propósito. E Deus, ele diz, não. E nós fazemos o quê? Insistimos, vamos lá e quebramos nossa cara. Temos que aprender a reconhecer a voz de Deus. E muitas das vezes a voz de Deus não é agradável de se ouvir. Eu lembro por esses dias, eu fui almoçar, voltando do restaurante para o trabalho, uma caminhada de uns 400 metros mais ou menos. Aí na metade do caminho tinha um outro restaurantezinho, mais simples. E eu, quando estava passando em frente, veio uma moça até mim. Pode comprar uma quentinha para mim, para o meu filho? Eu nem olhei para o rosto da menina. Disse não e continuei andando. Aí era um quarteirão que tinha uns 5, 6 comércios. Esse restaurante ficava no meio. E continuei andando. Antes de chegar na rua, aí eu falei não, outro dia. Aí, quando eu estava quase chegando na esquina, ouvi uma voz dizer assim, por que outro dia? Eu dei um pulo assim, pensei que tivesse alguém atrás de mim. E naquele momento, irmãos, eu estou contando isso porque a gente não conta só a vitória, não, a gente conta também, porque isso aí foi uma derrota. E naquele momento Deus falou comigo, por que fazer depois do que você pode fazer agora? Eu engoli o choro, as lágrimas tentando descer, baixei a cabeça, voltei andando, procurei a mulher, fui lá dentro, paguei sem nem olhar para a dona do restaurante, dei um negócio na mão da menina, saí e fiquei uns 3 dias triste, para baixo, porque não tinha necessidade de passar uma vergonha dessa. Não fiquei alegre de ouvir a voz de Deus, não. E Deus tem muitas vezes gritado em nossos ouvidos, nós não temos ouvido. Muitas vezes eu ajudei. Temos que estar sensíveis. E às vezes a gente não entende por que as coisas não acontecem na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente quer reter só pra gente, a gente quer só pra gente, a gente quer só buscar o que é nosso interesse. E às vezes a gente esquece quem está do nosso lado. A gente não quer dividir, a gente não quer contribuir, a gente não quer fazer parte. E eu não estou dizendo de você ter que dar o seu dinheiro, não. Muitas vezes é você emprestar o seu ouvido, é você emprestar o seu tempo, é você dobrar seu joelho e orar pela dificuldade do teu irmão. Qual foi a última vez que você orou por alguém que não fosse você ou um parente próximo? Qual foi a última vez? E muitas vezes nós nos pegamos nesse ciclo de egoísmo, de que tudo tem que ser a mim, tudo a mim.
e vivemos uma vida de descontentamento. Jesus foi o homem mais feliz que já pisou nesta terra. Sabe por quê? Porque ele entendeu a essência da vida, que é servir. Ele serviu o tempo todo. E quando você serve, você cumpre o maior dos propósitos. Porque o verdadeiro evangelho é cuidar dos pobres, dos órfãos, da viúva. É você doar, você abnegar, é você tirar aquilo que muitas vezes vai te fazer falta para abençoar outra pessoa. É muito fácil abençoar teu irmão, teu filho, teu cunhado. Agora, quando é uma pessoa distante, uma pessoa desconhecida, com uma pessoa que a gente sabe que não vai fazer nada por nós, nós fechamos o coração e nós não entendemos. E muitas vezes Deus quer nos usar, não só para abençoar financeiramente, mas para ser um canal de milagre, para ser um canal do fluir dele, para ser um canal de salvação. Mas temos que olhar para as pessoas e ter amor, e ter empatia, e olhar a dor e o sofrimento das pessoas que estão à nossa volta o tempo todo, clamando, suplicando, que não aguentam mais essa vida triste. E você tem a solução para a vida delas: Jesus. Você pode mudar tudo, você pode mudar a história desta vida, mas para isso precisamos olhar nos olhos dessas pessoas e sentir empatia, sentir a dor dessas pessoas. Durante muito tempo da minha vida, as pessoas vinham a mim chorar suas tristezas, suas mágoas, e naquela época eu tinha um poder aquisitivo melhor, quer dizer, tinha poder aquisitivo, agora eu não tenho. Tem um poder agora de pagar dívidas escalonadas. A gente escolhe qual vai pagar primeiro. E a pessoa contava da tristeza. Ah, precisa comprar um remédio, toma aqui um dinheiro. Ah, precisa de uma compra, toma aqui uma compra. Sabe para quê? Para a pessoa ir embora. Para a pessoa parar de ocupar meu tempo. E às vezes, Deus ele quer que nós devemos ser não só generosos no nosso bolso, mas generosos no nosso coração, na nossa alma. Temos que entender, quando a Bíblia fala, chora com o que chora, é para chorar de verdade, para se entristecer como se fosse você, como se fosse um filho seu. Sexta-feira, eu ministrei lá em Campo Grande, a menina que estava fazendo louvor, grávida de 1 mês e pouco, ela perdeu o filho ontem. Temos que sentir a dor do nosso próximo. Temos que sentir a dor de quem está do nosso lado. Sabe por quê? Porque se nós não sentimos a dor, um dia a gente vai olhar, vai procurar, cadê aquele irmão? Já foi perdido. E até que chegue um dia que seja nós mesmos esse perdido. Então a prosperidade está em viver o propósito de Deus. E tenho certeza que Deus vai derramar suas bênçãos sobre nossas vidas. Deus vai derramar, Deus vai abrir as portas. Existem princípios sim que tem que ser seguido. Precisa passos sim que tem que ser seguido. Aqui no Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém o caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei de Deus. Ele está falando das prioridades. Não que você não vai ter contato, pelo contrário, Jesus estava o tempo todo com os pecadores, mas que você não pratica o que eles praticam, mas você também não ignora eles, você vai até eles e demonstra o teu amor, demonstra que você é filho de Deus. E esse ribeiro, essas águas que vêm lá do trono de Deus, dá vida, prospera, multiplica. Jeremias 17:8, para a gente encerrar. Porque ele é como uma árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de te dar fruto. A palavra do Senhor está dizendo esta noite, de que se as águas da vida estiverem sobre a tua vida,
Ainda que você viva um momento de sequidão, ainda que você viva uma fase difícil da sua vida, você não vai deixar de produzir frutos, você não vai se desconectar de Deus, sabe por quê? Porque Jesus é a videira e cada um de nós somos ramos enxertados nessa videira, e quando estivermos nele, jamais seremos esquecidos, jamais seremos perdidos, nada vai se perder. Coloque-se de pé. Muitos têm vivido uma vida de sequidão, uma vida árida. Por que você tem desistido dos seus sonhos? Por que você acha que isso não pode mais acontecer? Porventura foi eu que disse que não vai acontecer? A palavra do Senhor diz que se nós permanecemos nele, tudo que pedimos, Ele fará. Mas esse pedir não é da carne, mas é pelo Espírito. Você chegou seco aqui essa noite. Mas existe um ribeiro. Existem águas vivas, águas que vivificam, águas que limpam, que lavam, que transformam. Lágrimas que são renovadas. Essas águas limpam. Essas águas lavam nossas almas. O Senhor prometeu que abriria a janela dos céus, porque a chuva sempre foi o maior exemplo físico da bênção de Deus sobre a nossa vida. E existe uma chuva de Deus, uma chuva sobrenatural, uma chuva que haverá de nos vivificar, uma chuva que vai de volta os nossos sonhos perdidos, uma chuva que nos trará de volta ao propósito, uma chuva que vai nos purificar, que não vai nos consertar, que nos vai transformar o nosso viver, porque agora não vai ser mais o nosso entendimento, não vai ser mais nosso querer, porque muitas vezes nós temos lutado contra a nossa vontade de errar, mas o Senhor promete de que vai tirar essa vontade de nós, e nosso coração vai estar nele, e Ele vai escrever em nossos corações a sua palavra, porque ninguém precisará nos ensinar, porque o próprio Espírito da verdade haverá de ensinar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Existe uma promessa sobre a tua vida, existe uma promessa sobre você, e é uma promessa de abundância, é uma promessa de prosperidade, é uma promessa de águas permanentes correndo do trono de Deus sobre a tua vida, e tudo que você tocar tem que ser salvo, tem que ser próspero, tem que ser puro, tem que ser santo, porque o Senhor é o Deus vivo, o Deus poderoso. Deus nos convida a viver o propósito dEle, a vontade dEle, e que quando nós entendemos isso, nós prosperaremos em tudo em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos casamentos, com nossos filhos, em nossos trabalhos, em tudo. Entenda. Você pode olhar com seus olhos espirituais e ver algo acontecendo. Você pode olhar algo se movendo. Talvez seja longe, talvez ainda seja impossível, talvez você possa dizer, eu não acredito que pode acontecer, é muita, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que está acontecendo na minha vida, mas você consegue enxergar algo novo, algo acontecendo.
As águas vivas do ribeiro estão descendo sobre este lugar esta noite. Abra seus olhos espirituais, abra seus ouvidos espirituais e ouça a voz de Deus. E o Senhor Jesus, essa noite, Ele me disse: filho meu, essa noite eu te curo. Uma das dores mais antigas que eu carregava. Todos os anos, na semana que antecede meu aniversário, eu sempre fico mal, sempre fico triste, sempre fico para baixo. Porque grande parte da minha vida, meu aniversário sempre tinha sido um dia esquecido por todos. Por mais que eu festejasse, existia uma dor, uma tristeza. E essa noite o Senhor diz: eu te curo dessa dor. Você não precisa mais carregar esse peso. Agora daqui para frente vai ser diferente. Há um ambiente de cura aqui. Desespero sai. Todo desespero sai. E todo desespero sai. E essa agitação da alma, ela sai também essa noite. Chega de se cansar, de se fadigar neste mundo. Eu não te chamei para trabalhar até se fadigar. Eu te chamei para descansar e se deleitar comigo, diz o Senhor. O Senhor hoje tem contentamento para a sua alma. O Senhor hoje tem felicidade para a tua vida. E não vai importar as circunstâncias, não vai importar o momento, não vai importar o que acontecer. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, a tua alegria não vai parar, a tua alegria não vai sair. Porque é o Senhor que te apraz, é o Senhor que sacia a tua alma, é o Senhor que acalma e pacifica o teu coração. É Ele que bota ordem nos teus pensamentos. Essa noite você sai daqui vivendo o propósito de Deus. Você sai daqui curado, transformado, renovado. Deixa Deus curar essas emoções. Deixa Deus curar. Não é o propósito de Deus que os seus filhos sejam reféns de suas emoções. Mas o Espírito Santo hoje te dá o poder de Deus, autoridade sobre os teus pensamentos, sobre as tuas emoções. Chega de ser escravo. Chega de ser escravo dos seus pensamentos e das suas emoções. Sinta as águas de Deus fluindo
fluindo nesse lugar, fluindo na sua vida, as águas abundantes, o reino de Deus, o evangelho de Deus. Não é isso que você está vivendo, mas é uma vida abundante, é uma vida de abundância, de paz, de alegria, de contentamento. Não aceita, não se permita viver mais nenhum dia, mais um dia sem a abundante chuva de Deus na tua vida, porque é uma vida muito ruim, é uma vida muito triste, é uma vida que não vale a pena viver. Glória a Deus. Rios de água viva, rios de água viva que flui, que flui, que flui, que flui, que transborda e que enche, e que enche. E o choro se torna alegria. E o choro se torna alegria. E a tristeza se converte em esperança. Porque nós não estamos alegres. Nós não estamos alegres por aquilo que Deus pode fazer, mas porque Ele quer. É pelo que Deus é em nossa vida. E nós vamos continuar alegres, independente se Ele fizer ou não. Porque nada nessa vida pode me separar do amor de Jesus. Nada pode me separar do amor de Deus. E que os rios de água viva fluam na sua vida, fluam na tua casa, fluam onde quer que você esteja. E que você encontre a prosperidade de Deus. E que você prospere em todos os teus caminhos. E que você entenda. E que há um lugar em Deus. E esse lugar é só seu. Essa cadeira é só sua. Ninguém pode assentar. Ele te convida a se assentar com Ele, na presença dEle. E Ele te chama de filho meu e de filha minha. Descanse e se deleite em Deus, porque Ele há de fluir na tua vida, Ele há de suprir todas as suas necessidades, e há de te abençoar e de prosperar em todos os seus caminhos. Em nome de Jesus, não perca essa palavra, não perca essa ministração, não perca esse Espírito doce, esse refrigério sobre a tua vida. Aplauda o Senhor.